Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, e hoje nós iremos falar sobre o Advento, que é um tempo muito importante, um tempo litúrgico importante para a nossa vida, né, espiritual, um tempo no calendário litúrgico, né, tão importante para a gente viver bem o Advento, um tempo de preparação ao Natal, um tempo tão importante. Todos os anos a gente faz um programa sobre o Advento. Olha como é importante a gente ver bem os momentos litúrgicos, os tempos litúrgicos, muda tanta coisa dentro da nossa igreja, né? As cores mudam, liturgicamente as coisas também mudam, as pessoas perguntam, nossa, mas enfim, não se canta isso, não se canta aquilo, porque agora as cores mudaram, por que isso, por que aquilo? É porque nós estamos vivendo um tempo de meditação, de reflexão, estamos pensando, tem todo um sentido importante, né, o Advento. E quem vai nos ajudar a refletir sobre o Advento é o nosso convidado especial de hoje, é o Ricardino Lassadier, que é professor, que é especialista em filosofia e teologia, muito conhecido aqui na nossa arquidiocese, ele ministra cursos, já foi professor da Faculdade Católica, trabalha muito nas redes sociais, eu vejo também. Que ele também, né, nas redes sociais. Como é que se chama? Blogueiro? Não é blogueiro. Não. Mas ele vai se apresentar melhor. Boa noite, professor Ricardino, seja bem-vindo aqui. Já faz um tempo que você veio aqui no programa, já entrevistei você. Já, eu acredito. Já. Boa noite, é um prazer estar de volta. E já faz um tempo, sim. Eu já acho que aqui com você, Diácono, eu já vim pelo menos umas 2 ou 3 vezes. E é sempre uma alegria a gente estar de volta e estar conversando, né? Sobre as coisas da igreja, sobre o tempo litúrgico, sobre a nossa espiritualidade. Porque muita gente não compreende, mas nós precisamos alimentar a nossa espiritualidade. Eu acho que o Advento é um tempo forte justamente para isso, para que nós possamos alimentar a nossa espiritualidade. Certa vez eu ouvi o professor Felipe Aquino falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que em prato quente não senta mosca. Prato quente não senta mosca, fazendo uma referência, né? Às vezes a nossa alma, ela esfria e aí as tentações ficam mais fortes, a tendência para o pecado, a concupiscência fica mais intensa. Por quê? Porque a nossa alma esfria, a nossa espiritualidade esfria. Então a gente precisa sempre manter a espiritualidade aquecida para que não caiamos nessas situações de tentação. Eu acho que o Advento é muito propício para isso, para que nós possamos aquecer a nossa espiritualidade. Muito bem. E o que é o Advento? Por que esse tempo? Por que existe o Advento? Qual é a característica do Advento? Pois é. O Advento, adventus do latim, né, quer dizer, é uma espera, é uma preparação. Assim como, eu queria simplificar a coisa, assim como tudo na vida que é importante, se nós pensarmos um pouco, tudo na vida que é importante para a gente se prepara, não é? Quando uma criança vai nascer, a gente prepara, nós vamos ter uma formatura, nós nos preparamos, a gente vai fazer uma prova no concurso, no mestrado, nós nos preparamos. Então, tudo aquilo que é importante para a gente requer uma preparação. E a Igreja Mãe Mestra sabe disso como ninguém. E por isso nos propõe o Advento como esse tempo de preparação para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós temos esses 2 grandes períodos de preparação, não é? Os 2 grandes tempos fortes da igreja, a Páscoa, que é precedida pela Quaresma, e o Advento, e o Natal, né, que é precedido pelo Advento. Então, o Advento ele tem essa característica de preparação, portanto, eu diria assim, é o nosso aquecimento espiritual para o Natal, né? O Advento ele tem essa característica. Por isso que o Advento é um tempo de forte espiritualidade, como você citou anteriormente. E essa é a grande característica do Advento, é nós não nos perdermos, talvez, em coisas mais
periféricas e focarmos naquilo que é principal, que é a espiritualidade, que é esse aquecimento espiritual para que nós possamos celebrar bem e viver bem o Natal. Minha avó, minha velha avó, que já está no céu, dizia o seguinte: a festa, ela começa antes de começar. Quer dizer, quando a gente prepara a festa, nós já estamos vivendo a festa na preparação da festa. É verdade. E isso é muito importante. Sabe, diácono, me permita, às vezes nós nos perguntamos, não é? Eu me pergunto, porque às vezes acontece com muitos de nós de entrar Natal, entrar Páscoa, sair Páscoa, entrar Advento, sair Advento, entrar Quaresma, sair da Quaresma, e nós não progredirmos na vida espiritual, ficarmos com aqueles pecadinhos de estimação. Será que, quer dizer, porque Deus sempre manda a graça de Deus ela é perene, a graça de Deus é permanente, essa semente da graça Ele manda. Mas será que o terreno está preparado para receber? Será que não faltaria justamente essa preparação para acolher a graça? Então, talvez esse seja o grande convite que a igreja nos faz no Advento, preparar o terreno do coração para receber essa chuva de graças que nos vem no Natal. Uhum. É verdade. E no Advento, falei no início, as cores na igreja mudam, a liturgia muda. Quais são as principais mudanças na liturgia que a gente tem no Advento? Pois é, no Advento nós temos primeiro Cala-se o Glória. Vocês vão participar da missa, mas você vai ver que não tem o Glória. Por quê? Porque a igreja guarda o Glória para a noite de Natal. Na noite de Natal nós vamos cantar o Glória junto com todos os anjos do céu. Dar glória por quê? Porque Deus se fez homem e habitou entre nós. Então a igreja guarda o Glória. A segunda característica que eu poderia destacar é o roxo, a cor roxa, que nos chama a penitência, que nos chama a conversão. E uma pergunta muito comum que me fazem acerca disso é o seguinte, né? Mas então, qual seria a distinção da Quaresma para o Advento? Os dois são preparação, períodos de preparação, os dois usam roxo, mas não é a mesma coisa? Não. Por quê? Porque o foco digamos assim, se nós pudéssemos didaticamente caracterizar a Quaresma, o foco é numa penitência mais pesada. E o foco do Advento, ela é uma espera, tem também um caráter penitencial, mas não tão pesado. O foco seria a vigilância. A vigilância. Enquanto na Quaresma nós temos o foco na penitência, claro que as coisas se entrelaçam, mas assim, se eu pudesse destacar didaticamente, seria a Quaresma é um período mais pesado de penitência e o Advento é um período onde a atenção está na vigilância, ou seja, esse roxo ele nos chama a nós, digamos assim, acompanharmos Nossa Senhora e com ela ficarmos, de certo modo, grávidos também, né? Para receber nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem uma coisa que me parece muito importante, que é, nessa nossa caminhada para o Advento, nós fazermos alguns exercícios que talvez nos ajudassem nessa vigilância. Por exemplo, uma coisa que eu recomendo quando as pessoas me perguntam e que eu pratico, aqui vai um pouco da minha experiência nisso, no Advento não é tempo de vigilância, então eu vou acordar meia horinha antes. Para quê? Nessa meia horinha, a gente pensa que é pouco, né? Mas às vezes acordar meia hora antes é difícil. Principalmente quando vai chovendo assim, né? Nesse período agora, né? Vou acordar meia hora antes. Para quê? Para fazer uma meditação da palavra. Vigiar. Meia hora de vigilância. Para que eu possa, de repente, pegar o evangelho do dia, fazer a leitura do evangelho. Ou então, se for o caso, eu vou deitar meia hora mais tarde, para que eu possa exercitar um pouco essa vigilância. É um exercício muito simples, né? Mas que é difícil, a gente pensa que não, mas é difícil que só. Então, por exemplo, eu acho que esse breve, esse simples exercício que nós podemos fazer durante o Advento, nos chama a atenção para essa vigilância. Olha, acordar um pouco mais cedo, dormir ou então dormir um pouquinho mais tarde, para que eu possa exercitar essa vigilância, e isso me faz entrar e viver esse clima de Advento.
cujo foco é vigilância. Então, eu diria, para resumir, né? Roxo, que nos chama, portanto, atenção para conversão, vigilância, e o glória, que nós vamos guardar para a noite de Natal, para a vigília de Natal, onde nós vamos cantar junto com os anjos a vigília de Natal, celebrando o nascimento do nosso Senhor. E também é importante, né, perceber que as músicas do Advento, né, são voltadas para essa questão dessa espera, né? Todas focadas então, todas nisso, focadas né? nisso. É importante até que as equipes de liturgia, que às vezes também se confundem, né, misturam, cantam. Cuidado, né? Tem que ter um cuidado que no tempo do Advento tem que cantar música de Advento. É, né? Verdade. Temos um probleminha às vezes em alguns lugares, né? É verdade, é verdade. Às vezes os nossos párocos têm um trabalhozinho em relação a isso. A gente vai celebrar o Advento, vai estar no Advento e as pessoas às vezes tocam músicas que não são muito adequadas para isso. Isso é importante, por quê? Porque a música também, ela deve nos ajudar a rezar e entrar no clima daquilo que nós estamos celebrando. Senão a gente perde o foco. Outra coisa, que as leituras na época do Advento, o profeta Isaías aparece muito. Sim. Por quê? Pois é, o profeta Isaías, ele é aquele que vem, digamos assim, anunciar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele tem esse caráter de preparação, de anúncio. Então, por isso a igreja foca muito no profeta Isaías. É aquele que vem anunciar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse anúncio já também nos leva de novo a esse foco de preparação. Atenção, ele está vindo, viu? Acorde, preste atenção, vigilância, ele está vindo, não durma. Então esse foco é importante também, esse aspecto bíblico que nos é proposto pela igreja na leitura do profeta Isaías. E também na liturgia você tem até 14 de dezembro, você tem uma vivência, né, litúrgica. Depois de 14 de dezembro tem outra vivência litúrgica, no sentido da espera, muda-se o foco, né? Eu queria que o Ricardinho explicasse para nós. As 2 primeiras semanas, nós podemos, de modo assim, bem grosso modo, tudo é Advento, tá? Então, tudo é Advento. Porém, a igreja, na sua sabedoria, e isso começou a acontecer mais basicamente a partir do Concílio Vaticano II, com a reforma litúrgica, a igreja quis focar o seguinte: as 2 primeiras semanas nós vamos falar da parousia, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nas 2 outras semanas nós vamos focar basicamente naquilo que, digamos assim, mais diretamente no Natal. Então esses são os 2 focos, né? Primeira semana, parousia; segunda semana, o Natal propriamente dito. E como é que a gente fala modernamente assim da parousia? O que é esse tema hoje, para a gente poder se preparar, né, sobre a parousia, para que o nosso telespectador possa entender, né? O que é essa parousia? A parousia é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor veio uma primeira vez, historicamente falando, se fez presente entre nós, no seio da Virgem Maria, foi crucificado, ressuscitou e ascendeu aos céus. E virá uma segunda vez. Essa segunda vez é que nós chamamos de parousia. É a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja nos recorda, nos lembra e nos faz ficar vigilantes nessas 2 primeiras semanas do Advento. Então, parousia, de modo bem simples, é isso, né? É esse foco na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, essa preparação. O Advento prepara-nos para a parousia, para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 primeiras semanas, parousia, vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda dele no final dos tempos. As 2 outras semanas, foca basicamente mais no Natal propriamente dito. Nossa, então tem muita coisa, né? Olha só, a questão litúrgica já nos aponta para uma reflexão, uma meditação maior, né? A questão das cores, né? Porque a equipe de liturgia tem também que se preparar, né? Para quem vá para a igreja também sinta um pouco essa mudança, né? Porque você já imagina, você sai do tempo comum, você vai lá para Cristo Rei,
de repente, não pode ser a mesma, não pode ser a mesma celebração, não é isso, professor? Vamos combinar, diácono, né? Senão não tem graça, gente. Nossa equipe de liturgia, pelo amor de Deus, tem que sair. Né? A pessoa tem que chegar no Advento e sentir tem alguma coisa diferente na celebração de hoje, né? Diácono, eu diria o seguinte, né? A equipe de liturgia, ela precisa estar inteirada do tempo litúrgico. Eu estou falando 6 é meia dúzia é 6. Só que aquilo a gente sabe na teoria, mas na prática a gente sabe que, infelizmente, nem sempre se realiza. A equipe de liturgia precisa estar inteirada do tempo litúrgico. Quer dizer, quando eu vou celebrar Cristo Rei, eu tenho que ter em mente aquilo que eu estou celebrando. Quando eu vou celebrar os domingos, os dias do Advento, eu tenho que ter em mente essa característica. O Natal, isso precisa ser muito preciso nos cânticos, na ornamentação da igreja, não é? Nas flores que são postas, ou não, no momento também que tem que tirar. Então, essas coisas precisam ficar muito, digamos assim, saltar aos olhos. Nós somos seres sensíveis, né? E é importante que isso também toque a nossa sensibilidade. Senão, e uma outra coisa eu diria, e aqui vai uma recomendação, é uma sugestão, e aqui falo como pai de família, é importante que a gente também entenda que aquilo que é celebrado na igreja, na paróquia, na comunidade, a gente também possa trazer para casa. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente também viva esse espírito no Advento na igreja doméstica. Na igreja doméstica, quer dizer, em casa eu também vou tentar ter certos cuidados para que esse espírito se faça presente na minha casa. Porque senão eu vou estar desmembrando aquilo que eu celebro da igreja, não tem nada a ver com aquilo que eu vivo em casa. Tudo bem. Bom, isso aqui é uma terceira uma pergunta que eu tenho para te fazer. Vamos viver o Advento na família, né? Mas a gente vai entrar, que eu tenho que chamar o apoio cultural, mas já vai preparando aí a resposta para isso aqui, conversando com o Ricardinho Lassadier, que é professor, né? E é especialista em filosofia e teologia. Estamos falando sobre o Advento, né? Conversando, muito feliz de estar conversando com ele, que é um pai de família, um professor, tendo a experiência dele, né, como leigo, né, que vive essa experiência do Advento também como estudioso sobre o tema. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje aprendendo um pouco mais sobre o Advento, esse tempo que nós já estamos vivendo, né? Estamos vivendo o Advento, tempo tão importante, com muita formação, com certeza na sua paróquia, o pároco já falou, o padre já falou, você já observou as mudanças litúrgicas que estão acontecendo nas celebrações. E hoje a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre tudo isso aqui com o nosso convidado especial, o Ricardinho Lassadier, que é professor, especialista em filosofia e teologia. O Ricardinho, ele tem uma atuação bem forte no Facebook, Prof. Ricardinho, não é isso? Isso. Prof. Ricardinho, ele ministra cursos, ele tem muitos devotos e muitas devotas, entendeu? Você pode procurá-lo no Facebook, Prof. Ricardinho, que ele também ministra cursos pelas comunidades, não é isso, professor? Sim. Principalmente sobre o Catecismo da Igreja Católica, porque o que eu vejo você gosta mais, né? Assim, o Catecismo é meu xodó. Você gosta muito do Catecismo da Igreja Católica? Gosto muito do Catecismo da Igreja Católica. Eu acho o Catecismo da Igreja Católica é o meu livro de cabeceira. É seu livro de cabeceira. Eu vejo que, então, se você talvez quiser entrar em contato com ele, entre pelo Facebook, Prof. Ricardinho, e ele pode fazer várias formações sobre o Catecismo da Igreja Católica, né, e outras formações também que você queira solicitar ao Ricardinho. E ele aqui hoje está falando sobre Advento, sua experiência também como leigo, pai de família, enfim, que trabalha para a Igreja de Belém. Quando foi que surgiu o Advento, né? Pois é. Essa data histórica. Sim, é difícil. Os historiadores da liturgia,
eles têm dificuldade em precisar, digamos assim, foi a partir desta data. Mas se tem dados que começou a partir do século IV, e isso foi aos poucos se implantando na igreja, um período de preparação. Então, nós podemos dizer assim, se nós pudéssemos colocar assim, uma data mais aproximada, final do século VI, nós já temos um período de preparação assim bem estabelecido na igreja, especialmente na igreja de Roma, focando a preparação para o Natal, por volta do século VI, né? Depois de Cristo. É porque o Natal sempre foi extremamente marcante para a igreja, sim, né? A data do Natal, né? Então sempre sim, foi marcante, e essa preparação também totalmente marcante. Sim, sim. No início, essa preparação ela se dava em torno, assim, começou muito pouco, 3 dias, né? E aí depois isso foi aumentando aos poucos, e é curioso, porque a gente não tem tempo, né? Mas é curioso que isso aconteceu em lugares diferentes. Por exemplo, em Roma começou essa preparação, em outra igreja começou, mas sem haver comunicação, havia essa importância. A mesma ideia, a mesma né? ideia, isso, pronto, obrigado. A mesma ideia. É curioso isso, porque a gente vê o trabalho do Espírito Santo, né? E aí depois, claro, isso se universalizou para a igreja. Então, a igreja ela sempre teve esse cuidado. Agora eu vejo que tem aqui um pai de família, eu queria te perguntar, a pergunta do bloco anterior, como as famílias que estão nos assistindo levar uma preparação do advento para casa, né? Trazer essa preparação para casa. Uma família pode viver essa espiritualidade do advento na igreja doméstica? Pois é, diácono. Eu diria o seguinte, que pode e deve. Pode e deve. Na medida em que nós nos entendemos como igreja doméstica. Pode e deve. Agora, como é que se dá? Bem, veja, uma das marcas desse grande período advento e Natal são seus símbolos. Qual é o grande problema? É que nós usamos os símbolos, mas nem sempre nós sabemos o sentido, o significado dos símbolos. Já pensou como seria interessante se as famílias elas usassem sim os símbolos, mas sabendo o significado espiritual de cada símbolo, o sentido de cada símbolo? Eu começaria por aí, né? Por exemplo, uma coisa que a gente poderia ver, o presépio, né? É tão bonito a família ter o presépio em casa, mas não, às vezes a gente vai em alguns lugares, algumas casas, a pessoa já coloca todo o presépio. Não, faz isso não. Vai colocando aos poucos. Coloca os animaizinhos. Depois você vai preparando de fora para dentro. Principalmente para as crianças, especialmente para as crianças. De fora para dentro. Reza, você vai para a missa, por exemplo, no domingo, quando você chegar para a missa, olha, hoje a gente vai colocar os animaizinhos. Vamos rezar uma Ave Maria? Aí foi para a missa no outro domingo. Hoje nós vamos colocar os reis. E aí você vai centrando aos poucos, até ficar no 4º domingo do Advento, nós temos Nossa Senhora e São José. E só fica faltando o menino Jesus, que você vai colocar na noite de Natal, né? Por exemplo, essa é uma preparação que você pode ter, uma preparação que é muito pedagógica, que pode envolver toda a família. Essa aqui é uma dica que eu daria. Uma outra coisa que também a gente poderia fazer por exemplo, muita gente usa aquelas guirlandas, né, na porta da casa. Assim, o que é que significa essa guirlanda? Qual o sentido dessa guirlanda? A guirlanda, se nós prestarmos atenção, ela é feita de ramos trançados, ramos verdes trançados. O verde dá a ideia da esperança. Os ramos trançados significa ou quer expressar o divino e o humano que se fazem presente. Por que ela é redonda? Porque é Deus, que não tem princípio nem fim. Aí você pega uma guirlanda dessa, leva para o padre, pede para ele benzer e coloca no umbral da casa, digamos assim, né? Que é aquela, então não é na porta, no umbral, para que as pessoas possam passar por baixo. Qual é o significado ou o sentido disso? É que todo aquele que entrar e sair daquela casa está debaixo das bênçãos de Deus, né? Então esse é um significado que a gente que pode ter, que as famílias poderiam fazer. Por exemplo, já dei 2 aqui. Uma outra coisa, talvez
explicar o sentido um pouco da própria A árvore árvore de de Natal. Natal, deixa eu te perguntar, a árvore de Natal, as luzes, né? Isso. O que é isso? Porque às vezes as pessoas colocam, compram, né? E Enfim, fica muito comercial, porque todo mundo, né? tem a questão comercial, né? Que está muito, muito forte, né? Até a questão do presente, mas enfim, vai lá, vamos lá na árvore. Por exemplo, a árvore de Natal. Existem várias lendas sobre a origem da árvore de Natal, mas aquela que é, digamos assim, uma das mais aceitas é uma contada sobre São Bonifácio, que foi evangelizar aquela região onde hoje é a Alemanha, a Germânia, que chamava, se não me engano, e eram povos bárbaros que adoravam os deuses nórdicos, Thor, Odin, Loki, né? Thor todo mundo vai lembrar por causa dos filmes da Marvel. Né? Mas o Thor ali não tem nada a ver com o filme da Marvel, nada. Enfim, mas eles adoravam esse grupo de deuses, vamos chamar assim. E havia uma árvore que era dedicada ao Thor, consagrada ao Thor. Vamos lembrar que o Thor aqui não é o da Marvel, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Thor ele tem um caráter sisudo, ele é ruivo, grande, forte. É essa a imagem que se tinha. E o carvalho, que é uma árvore grande, era dedicada ao Thor. E São Bonifácio, tentando evangelizar aquela região, para mostrar que Jesus é Deus verdadeiro e todos temiam Thor, ele, num ímpeto, conta a história, que ele pegou o machado e meteu-lhe o machado no tronco do carvalho. E o carvalho, né, todo mundo ficou assustado com aquilo era o período do Advento, e todo mundo ficou assustado com aquilo. Vamos lembrar que naquele período, nessa época, é frio lá, é inverno. Todo mundo ficou assustado, porque quem é que ousaria essa profanação à árvore dedicada ao grande Thor? Né? Mas ele fez, e a árvore caiu. E o carvalho é muito grande, para onde ele caiu, ele foi destruindo tudo. Só que destruiu tudo, menos um pinheirinho que ficou lá. E aí o São Bonifácio teria dito, né? Hoje tomba o carvalho, e esse pinheirinho representa o menino Jesus que nasce entre nós. A partir de então, vocês vão pegar um pinheiro e vão cultivar na frente da casa de vocês, representando a presença do menino Jesus que nasce na vida de cada um de vocês. E a partir daí que vem a árvore de Natal. Essa é uma das lendas, né, mais aceitas como provavelmente verídica da origem da árvore de Natal. E aí daí as pessoas começaram a enfeitar a árvore e aí agregaram a isso também o símbolo da luz. Por que a luz? A gente lembra, porque Jesus é a luz do mundo? Sim, mas aquela luz que está na árvore de Natal não é Jesus, são as nossas luzes. Como assim? São as nossas pequenas luzes que, colocadas em Jesus, se tornam brilhantes. É Ele que faz a nossa luz brilhar. É Ele que faz a nossa vida se aquecer. Então, por isso que as luzes elas são pequenas, mas elas vêm de Jesus. Então, esse seria o símbolo da árvore de Natal também, muito bonito, que muita gente só faz colocar. Por isso que a árvore de Natal tem. Eu brigo com isso, sabe, Diácono? Quando o pessoal vem, professor, minha árvore é roxa, minha árvore é branca, minha árvore não pode, menina, a árvore branca a árvore tem que ser árvore verde. Roxa, árvore verde, entendeu? Porque razão. Embora o comércio, né, gente? Vamos combinar. Então, por quê? Porque você desvirtua o sentido mais originário da árvore de Natal. A árvore tem que ser verde justamente porque senão você perde o sentido, né? Entendi. Então, por exemplo, em casa a gente procura manter a árvore verde. Não, tem que ter árvore, senão não é árvore de Natal. Tem a coroa do Advento, né? Pois é. Agora também tem uma coroa na liturgia, tem aquela coroa com 4 velas, que nós não falamos. 4 velas. Fale das 4 velinhas isso. lá. Aí, quando eu andei pesquisando sobre isso, no final das contas, a gente encontra vários significados ali. Digamos assim, o mais tradicional são as 3 roxas e uma rosa, né?
o que é que quer dizer? Lembrando justamente o período do Advento, os 3 domingos roxos e o domingo da alegria, né? E essa aqui é um símbolo também. E de novo, por que a coroa? Porque lembra Deus, que é círculo, né? Não tem princípio nem fim. Nesse sentido é igual também a guirlanda da porta. Ramos entrelaçados, ramos verdes também. Lembrando que é Deus que se fez homem, é Deus e homem que está presente entre nós, né? E as velas representam essa chegada, cada vela que é acesa, olha, ele está mais próximo. Então, tem que preparar a sua coroinha lá na liturgia, né? Com a velhinha rosa lá no meio. Bonitinha. Né? E aí, o terceiro domingo. Por isso que é bonito a gente levar. Lá em casa a gente faz isso, a gente leva o padre benzer. Ah, é? Claro, a gente faz, e os meninos vão pegando isso, né? A gente leva o padre, pede o padre benzer, aí quando nós chegamos da missa, a gente acende em casa, rezamos o Ângelus, o anjo do Senhor anunciou a Maria, e aí a gente acende em casa. E isso vai catequizando também, e é uma coisa tão simples, assim, quanto tempo dura? Acender uma vela e rezar o anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. O quê? 5 minutos? Mas cada domingo você vai fazendo e você vai envolvendo a família. Uma outra proposta que se tem também da coroa do Advento é você colocar as cores do ano litúrgico nas velas. Sim. Essa é uma outra proposta, que também é válida. Às vezes o pessoal, me permita, diácono, eles ficam muito preocupados, né? Assim, professor, olha, tem que ser roxa, tem que ser... Não tem que ser, porque isso aqui, nós estamos no campo da piedade popular. Então, mas é importante que você, seja uma coisa ou seja outra, é importante que você saiba o significado e o sentido. Por exemplo, por que as cores do ano litúrgico? Porque lembra que Cristo, que nasce agora no Natal, né, digamos assim, que começa o ano litúrgico, ele vai estar presente conosco durante todo o ano. Então, aí tem as cores do ano litúrgico, o branco, o roxo, o verde, né? Então, tem todas as cores. Para quê? Para lembrar que Cristo vai estar presente conosco durante todo o ano, durante toda a liturgia e vai nos acompanhar. Então, isso são coisas que as famílias podem fazer e não são coisas difíceis de fazer. Basta ter um pouquinho de boa vontade e de atenção, mas eu acho que dá para fazer. Dá para fazer e levar para as suas famílias, né? Porque acho que ajudar na catequese em casa, porque hoje eu fiz um programa aqui entrevistei aqui a infância missionária e estávamos falando sobre que eu acho que hoje os filhos é que estão evangelizando os pais, né? Porque é verdade. Está acontecendo isso, professor. É verdade. Então acho que agora os filhos em casa estão levando, né? É verdade. Então está acontecendo isso. Está fazendo parte da... É verdade. E aí, você me perguntando sobre o presépio, até o presente, né? Até o presente ele tem um sentido. Primeiro, o sentido dos reis magos, que presentearam Jesus, né? Então, o primeiro sentido é esse. O segundo sentido é que o maior presente de todos é o Pai que nos deu, que é o Cristo entre nós, né? É o maior presente. Então, por isso que nós fraternalmente presenteamos os outros, para lembrar, assim como Deus me deu esse presente que é Jesus, eu quero manifestar esse amor de Deus presenteando o próximo, né? Essa aqui é uma ideia, né? Agora, a gente tem que pensar, não pode fazer disso um comércio, que aí que é o problema. É verdade, eu estou aqui conversando com o professor Ricardinho Lassadier, que está falando conosco sobre o Advento. E o Papai Noel? Mas depois... no nosso apoio cultural, a gente vai falar sobre o Papai Noel, pobrezinho, brigo muito com o Papai Noel, mas vamos lá, vamos conversar sobre o Papai Noel. Na tua casa, tem o Papai Noel na tua casa? Papai Noel. Tem Papai Noel, olha lá, porque ele implica com a árvore, não sei se ele implica com o Papai Noel, vamos ver, né? Depois do apoio cultural a gente volta. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo o Ricardinho Lassadier,
professor, especialista em filosofia e teologia. Ele é conhecido também pelas redes sociais, por meio do Facebook, Prof. Ricardino. Ele ministra muitos cursos aqui na Arquidiocese de Belém, principalmente sobre o catecismo da Igreja Católica, que é a especialidade dele. Ele gosta muito de falar sobre o catecismo, já foi professor da Faculdade Católica de Belém, então ele tem muita penetração nos grupos religiosos aqui da nossa arquidiocese. E hoje ele está nos ajudando a conhecer um pouco mais sobre o Advento. Eu perguntei, antes de chamar o apoio cultural, antes do terceiro bloco aqui, sobre o Papai Noel, pobrezinho. Muita gente briga com o Papai Noel, implica com o Papai Noel. E é motivo de implicar com ele? Você implica, com o bom velhinho? Eu não tenho problemas com o Papai Noel. Eu também não tenho. Deixa eu explicar aqui. O Papai Noel, assim, é um símbolo também, né? E como Mas é bom explicar, eu acho que é bom. Quem é o Papai Noel? Por que sim, Papai Noel? Claro. Eu acho que é importante explicar. Bom, no seu sentido mais histórico, Papai Noel era o bispo São Nicolau, né? Conta a história, naquele período, ainda acontecia algumas dívidas por algumas pessoas ficavam escravas por causa de dívidas. E uma das lendas que se conta é que havia duas moças, um senhor devia uma certa quantia para um sujeito e ele não tinha como pagar. E ele disse: olha, se você não me pagar, eu vou pegar as suas filhas como escrava. E Nicolau, que era um homem de posses, ficou sabendo disso e deixou o dinheiro para que ele pagasse as suas dívidas. Essa era uma das coisas, né? Então, e conta a história que ele sempre fazia caridade no período do Natal. Então, qual é a ideia do Papai Noel? A ideia originária do Papai Noel, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria também resgatar. Né? É que o Papai Noel ele é a expressão da caridade cristã. Da caridade cristã, especialmente com aqueles que são mais necessitados. Essa é a ideia originária do Papai Noel. Né? Por isso do presente, por isso... Claro que depois a coisa ficou muito à mercê do comércio. Mas a ideia originária do Papai Noel é essa, é a caridade cristã. Então, não brigue com o Papai Noel, apenas dê a ele o significado real, o seu significado real, que eu acho que vai ser muito mais proveitoso. Porque senão, o que é que acontece? A gente vai começar a descambar para aquilo que eu gosto de falar de vez em quando, que é o Natal pagão. O Natal pagão é diferente do Natal cristão. Uhum. O que é o Natal? O Natal pagão também tem sua preparação, né? O comércio que o diga. O Natal pagão também tem a sua preparação, mas fica muito no âmbito da materialidade. Exatamente. Né? Da matéria, das luzes apenas exteriores. A luz exterior tem que expressar o nosso estado de espírito, nossa luz interior. Mas... veja, o comércio, eu não estou aqui criticando, até porque seria ingenuidade da nossa parte descartar tudo isso. Faz parte da nossa cultura, o aspecto comercial, nós compramos, nós damos presente, então, isso faz parte da nossa cultura. Só que tudo isso precisa ser feito com consciência. Nós não podemos nos deixar levar por essa comercialização do Natal. Estacionar aí, né? Estacionar isso. Isso tem um sentido, mas não é esse o sentido. E aí eu dizia, por exemplo, às vezes acaba o Sírio, o pessoal já está colocando coisa de Natal no comércio. Calma, né? Vamos devagar, não chegou nem finados ainda, você já está colocando coisa de Natal no comércio. E aí, Diácono, é que eu queria chamar a atenção para isso. Por exemplo, agora, o Natal pagão, digamos assim, ele acontece ou ele se fecha, digamos assim, no próprio dia de Natal, digamos assim, porque é apenas o comércio, é a festa, é a bebida, é aquele momento é aquilo, né? É o que eu chamo de Natal pagão. Não tem uma transformação, né? Não tem uma conversão. O Natal não passou por mim, não me atravessou o Natal. Eu brinco na rádio, no programa de rádio, você passa o Natal pensando no Réveillon, né? Assim, simplesmente não tem um sentido. Isso. E a partir daí a gente pode pensar, o Natal para nós não é um dia. O Natal para nós é um tempo litúrgico daquele que veio, que vem, que virá.
né? Por exemplo, o Natal, vamos pensar aqui no Natal enquanto liturgia. Dia de Natal, né? Deus se manifesta na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então isso nós celebramos quando? No dia de Natal. Mas esse mesmo mistério nós continuamos celebrando durante todo o período natalino. Depois nós vamos celebrar o quê? A festa da Sagrada Família, que é Natal, é uma festa natalina. Por quê? Porque é Deus que se manifesta agora no seio da família, valorizando o matrimônio, valorizando a família. Então agora é a manifestação de Deus na família. 8 dias depois, nós vamos celebrar o quê? A festa de Santa Maria, Mãe de Deus, que calha justamente dia 1º de janeiro, na 8ª de Natal. É Deus que, querendo ter uma mãe, nos lembra que ali Ele assumiu a nossa humanidade. Depois nós vamos celebrar a Epifania, que o povo chama a festa dos Reis Magos, quando os reis vêm até nosso Senhor Jesus Cristo e ali Ele se manifesta a todos os povos. De novo é uma outra manifestação de Deus. E no final, terminando o ciclo do Natal, nós temos o batismo do Senhor, né? Esse é meu filho amado. E aí o Pai o apresenta com o Espírito Santo, ou seja, a figura trinitária da manifestação de Deus. Então veja, tudo isso é Natal. Para nós, o Natal ele não se encerra no dia 25. Nós celebramos o Natal todos esses dias. Isso é o Natal cristão. Ou seja, nós vamos aprofundando a manifestação de Deus durante todo esse período, durante todo esse tempo, durante todas essas faces. São faces da manifestação de Deus. E digamos assim, se nós vivemos o período do Advento, como esse período de preparação, agora é tempo de festa. Todos esses dias são tempos de festas. Né? E é importante falar aqui da preparação também de uma boa confissão, né? Do sacramento da penitência. Né? A gente, na minha comunidade, o pessoal diz, estou falando da tua época, mas no meu tempo, assim, né, de jovem, mas eu não sou jovem, mas na minha época de garoto, assim, na década de 80, assim, se fazia preparação para o Natal, se tinha um retirozinho, a gente se confessava, essas coisas todas, não se passava em branco o Natal sem uma confissão, professor. É verdade, aqui hoje a gente poderia falar de duas coisas, né? A confissão e uma coisa que também é muito valorizada, né? E que deve estar entrelaçada com o sacramento, a novena de Natal. Isso é verdade, a novena de Natal. Né? É tão bonita a novena de Natal. A novena de Natal, essa é outra coisa que eu acho que precisa ser... Eu sei que acontece, mas quando eu digo que precisa ser resgatada, eu quero dizer o seguinte, existe o aspecto... Eu fiz tudo isso. Eu não era nascido nessa época. Na minha... É boa essa! Mas eu fiz tudo isso, andava com o menino Jesus, que nem a peregrinação de Nossa Senhora, andava com o menino Jesus de casa em casa, fazendo a novena, de todo esse período. Não, eu já era nascido. mas é verdade, quer dizer, olha como é bonito. E aí vai, leva o menino Jesus, aí a dona fulana traz um bolinho, outra traz um suco. Presta atenção que você já está vivendo aquele bolinho, clima. O suco também. A gente já está naquele clima, já está vivendo aquele clima, aquele clima fraterno que nós vamos celebrar em família. Por quê? Porque a gente sabe que na noite de Natal o canoa vai estar na sua casa, na sua família, ok. Mas nós já estamos, de certo modo, nos engravidando, não sei se a palavra correta é essa, mas para dizer... nós já estamos entrando no clima, Jesus já está se fazendo presente, aquilo que diz, né? Aquele que veio, que vem e que virá. Quer dizer, então ele já está vindo na preparação. A preparação já é um modo de nós fazermos ele presente entre nós, quando nós rezamos junto, quando nós partilhamos junto de modo fraterno, quando existe a partilha, porque da partilha também gera comunhão. Isso já é Natal, na preparação. O aspecto da preparação já é Natal. Agora, que não deve se encerrar no período, naquela noite, né? E aí vem a questão também da confissão, porque
dá uma limpeza no coração, né? O aspecto sacramental, sacramental, né? Claro. Que o Natal traz tudo isso. Agora você falou de gravidez, tudo, eu sempre penso qual é a importância de uma reflexão mariana no período do Advento, do Natal, professor. Sim, queria que você falasse isso. a figura de Nossa Senhora, né? Eu diria que, assim, duas figuras que são muito presentes no Natal, uma é São João Batista. São João Batista como aquele, inicialmente, né, como aquele que é o precursor, aquele que vem chamar a atenção, olha, penitência, e a figura de Nossa Senhora. Porque não dá para passar o Natal sem pensar em Nossa Senhora. E eu diria, me permita, eu diria mais, eu acho que São José, né? A gente não pode pensar, porque... No ano de São José, tem que falar de São José. São José. Quer dizer, não dá para viver o Natal sem São José. A figura de São José é tão bonita. Quando a gente pensa que tudo isso é Natal. Veja, quando o anjo diz a José, José vai para Belém, olha, antes disso, né? Receba Maria como esposa, porque o fruto dela é fruto do Espírito Santo, e ele vai para Belém. E quando ele vai a Belém, o menino nasce. E aí depois ele diz, olha, vai para o Egito, porque Herodes quer matar a criança. E essa disponibilidade de José, essa doação de José, gente, se nós entendermos essa doação total de São José, quem dera que nós pudéssemos celebrar o Natal com essa mesma doação de São José, que São José teve a Nossa Senhora e a Jesus. São José que, eu fico pensando, né? A figura de São José, quando eu fico pensando na figura de São José, especialmente no Natal, eu fico pensando, meu Deus, como nós somos pequenos diante de São José. Por quê? Porque Deus confiou a São José os seus dois maiores tesouros, Jesus e Maria. A gente só confia os nossos maiores tesouros em quem a gente confia. Né? Se eu vou dizer, diácono, cuide do meu filho, cuide da minha filha, porque eu tenho uma grande confiança em você. E Deus deu isso a São José. José, você vai cuidar de Maria, você vai cuidar de Jesus. Olha a grandiosidade desse homem. É verdade. Né? Então não dá para passar o Natal também sem pensar em José. Que a gente pode meditar muito no presépio, que eu digo presépio, grande símbolo do Natal, o presépio, assim como todo cristão, todo paraense tem imagem de Nossa Senhora de Nazaré, todos nós temos que ter um presépio dentro de casa, que muita meditação se dá pelo presépio. E nesse ano de São José, né, olhar a figura de São José, né, a presença dele, né, como protetor, né, o que ele disse, né. Tem um livro, podemos dizer assim, um romance, não é evangelho, diríamos assim, inspirado, mas que eu li, que eu gostei muito, o Evangelho Secreto da Virgem Maria, que tem essas... Eu ainda não li. Não? Ainda não li. Confesso que ainda não li. O Evangelho Secreto da Virgem Maria, você vê ali a morte de José, Jesus, Maria, o espetáculo, aquele livro. Já me falaram. Pode ler, o Evangelho Secreto da Virgem Maria conta. É ótimo, né? Falar um pouco, a gente quer ver um pouco São José. Então, parece um pouquinho isso, toda essa presença de São José. Eu acho que precisamos resgatar, né? Um pouco essa coisa da família cristã. Até porque nós precisamos lembrar que na figura de São José deveria estar, de algum modo, o modelo de todos nós, pais, homens, né? Quisera que todos nós nos espelhássemos em São José, nos inspirássemos em São José, porque a gente pensa que ser devoto é só rezar para o santo. Também, pedir a proteção dele também, pedir a intercessão dele também, mas não só. Ser devoto é também tê-lo como modelo e nos inspirarmos e nos espelharmos nele, e de modo a eu, na minha realidade, ser o José da minha casa. Isso daí é uma baita preparação para o Natal. Essa meditação de pensar, eu, na minha casa, devo ser José. A minha esposa, devo olhar minha esposa com olhos que José olhava Maria. Os meus filhos, eu devo olhar pela ótica de que José olhava Jesus. Se a gente parar para meditar isso, misericórdia, é uma preparação, uma baita preparação para o Natal. O nosso Natal vai ser tudo diferente.
O Padre Zezinho tem um canto que fala, acho que é antigo, né? Da tua época lá, né? Não. Estou pensando em Deus, estou pensando que se os pais fossem Maria, que seus pais fossem Maria, se os pais fossem José, que se todos fossem família de Nazaré, uma coisa assim, né? Do tempo do papai. Do tempo do papai, né? Do tempo do Barata, mais antigo, né? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, né? Que se os pais fossem, que seus mães fossem Maria, que se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré, agora me veio na memória, um canto que a gente cantava, né? Na catequese, agora não se canta mais essas coisas na catequese, mas enfim, né? Que a gente se parecesse com a família de Nazaré. Uma meditação para o Advento, né? E lembrando, né? O Natal é uma festa absolutamente familiar. Tem esse caráter, o Natal tem esse caráter familiar. Eu acho que o Natal é uma proposta, também uma oportunidade muito bonita para a gente resgatar o sentido da família. Às vezes a gente passa o ano e não tem, eu acho que é o momento da gente se encontrar e da gente principalmente nesses 2 anos, né, de tanta pandemia, de tanto sofrimento, perdemos tantas pessoas, Sim. né? Quantas pessoas se foram, né? Então, resgatar, né, as famílias, né, a união, né, agradecer quem viveu, quem está aqui, né, fazer memória dos que partiram, né? Importante. E lembrar de uma coisa, né? Viver bem, não no sentido do carpe diem, não, mas viver bem a cada momento. Viver bem a cada momento. Aproveite, viva bem com a sua família, se prepare bem para o Natal. E no Natal viva bem, porque ainda que venham outros natais, e Deus permita que todos nós tenhamos ainda muitos natais, cada Natal é único, cada dia é único, cada missa celebrada é única. Isso eu nesse período de pandemia, eu refleti muito sobre isso, né? Por exemplo, a gente vai à missa, eu e minha esposa, meus filhos, final de semana, cada missa é única. Cada missa, cada domingo é único. Mas domingo que vem vai ser, a gente vai preparar, vai ser muito... mas não é aquele domingo. É esse. E esse é único e não volta nunca mais. Se você não viver bem esse, não tem outro. Muito bem. Conversei aqui com o professor Ricardino Lassadier. Quem quiser entrar em contato com ele, pode acioná-lo pelo Facebook. Prof. Ricardino. Isso. Ricardino. Prof. Ricardino. Ele pelo Facebook, você acessa, entra em contato com ele, pode pedir para que ele faça um curso lá na sua paróquia, lá na sua comunidade. Ele gosta muito do Catecismo da Igreja Católica, o livro de cabeceira dele, pode fazer uma formação lá na sua comunidade, você pode pedir, ele vai facilmente atender você dentro do tempo dele, obviamente, tá? Então, Prof. Ricardino, facilmente pelo Facebook você vai achá-lo. Professor Ricardino, muito agradecido pela sua participação no programa de hoje. Quero desejar a você e a sua família um bom advento, uma boa vivência do final, né, desse advento ainda que nós estamos, um Feliz Natal, sucesso, né, no seu trabalho pela evangelização. Muito agradecido. 30 segundos para suas considerações finais. Eu que agradeço de novo me fazer presente aqui, agradeço pelo convite. Um bom advento a todos, um maravilhoso Natal e que Nosso Senhor esteja presente na vida de todos nós de modo bem intenso. Tá certo. Mais uma vez, sucesso. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau.